Tô morrendo. Tá gravando? Não tem jeito melhor de começar este tema para dizer tem uma parte minha morrendo aqui em mim. Então, vamos para o nosso próximo vídeo, a continuação da semana passada. Vamos falar sobre morte, parte 2. Não é a vingança. Antes disso, vamos cumprimentar os nossos seguidores. Ah, é. Bom dia, boa tarde, boa noite para vocês que estão aqui no Balaio de Pandora. Eu sou a Sônia, essa é a Juliana e essa é a Aline. Não sei se está assim. Tá sim. Né? E se não tiver assim? Mas tá né? sim. Não, foca, tá sim, ela acertou. Continue nos assistindo que vocês vão descobrir quem é quem. Mas eu sou a Sônia, ela é a Juliana e ela é a Aline. E sejam bem-vindos no Balaio. Ó, antes da gente falar, a gente fechou a semana passada falando que a gente ia fazer um Morte Parte 2 para falar da morte que não é real, né? Que a gente chamou de real essa morte física. Mas antes da gente mudar para outra morte, eu queria falar algumas coisas que apareceram aqui em forma de comentários ou de mensagens no WhatsApp que eu recebi de retorno das pessoas que assistiram. E aí, duas coisas que eu achei bem bacana para a gente falar. A primeira é que dificilmente a gente consegue se preparar para a morte nossa ou de alguém querido, né? Mas a gente pode abrir espaço para conversa com esses entes que já estão doentes, né? Então, assim, essa pessoa, uma grande amiga, me mandou um áudio e ela fala que ela e o marido vira e mexe conversam sobre isso, sobre como que eles reagiriam ou gostariam que o outro reagisse, caso eles ficassem, por exemplo, numa UTI, sem perspectiva de retorno. Enfim, parece mórbido falar disso, né? Mas na realidade não. Isso vai desmistificando a morte, vai distanciando a morte, vai fazendo com que a gente que ela deixe de ser tabu, né? Assim, aqui no Brasil a gente não trabalha com eutanásia, mas isso não quer dizer que a gente não precise falar o que a gente gostaria que acontecesse com a gente, caso estivéssemos numa situação que coubesse uma eutanásia, por exemplo. Sim. Né? O meu pai já pagou todo o enterro dele. Ele está ótimo de saúde, mas ele já deixou pago, já deixou todo o esquema, o que ele quer, o que é para servir. As pessoas acham mórbido, mas eu e a minha irmã, a gente acha super prático. É ótimo. Então, essa é uma outra coisa. Eu já fiz isso a gente também. deixar arrumado. Eu já fiz isso também. Eu fiz um plano familiar. E por causa disso, toda vez que eu vou viajar para fora, a Luana, ela já tem todo o script, caso aconteça alguma coisa comigo, como é para ser o meu velório. Porque eu tenho horror a velar corpo. Então, mas eu falei para ela que era para imprimir uma foto grande minha, sorrindo, e eu queria que tivesse muita comida no velório e música. Então, a Luana, se estiver assistindo, oi, Luana, a Luana, a gente fala sobre isso, e aí eu falo, você vai cuidar, e eu queria que fosse uma celebração de vida. Sim. O memorial é bonito, né? Eu gosto desse quadro que os americanos têm muito, né? Que é o memorial. Que tem lá, tem a foto, e as pessoas vão para casa do falecido e conversam, e estão juntos, e comem, e bebem. Eu né? penso sobre isso, assim, sabe? Aí eu falo, eu queria que fosse uma grande celebração e que, óbvio, fica dor, né? Fica uma dor para quem está ficando, a dor do apego, de não ter mais essa pessoa próxima. Mas eu queria que fosse assim. Mas é legal isso, né? A gente poder falar como a gente quer que seja o nosso velório, nosso enterro. Você quer ser cremado ou você quer ser enterrada? Sim. E eu acho que falar sobre isso faz com que a gente vá aos poucos lidando com isso, né?
porque faz parte da vida realmente. Então, nós programamos o batizado, a primeira comunhão, o casamento, festa de 15 anos e tal, e porque isso também é uma parte da vida, né? É um rito de passagem. É um rito de Sim, e a gente passagem. precisa falar sobre, né? Então, em casa a gente já falou. O meu pai disse que Deus me livre de ser cremado, que ele quer ser enterrado. A minha mãe disse que, pelo amor de Deus, de jeito nenhum ser enterrada, ela quer ser cremada. Então, eu quero ser cremada também. Eu brinco com o Edu que eu quero ser cremada e quero que as minhas cinzas sejam jogadas lá no canal de Veneza. Desculpa. Que chique. Problema de quem ficar. Você vai me obrigar a fazer isso, a Luana né? vai ter que ir para Nova York. A Luana vai ter que ir para Nova York e levar para Central Park. E eu pedi que... Não, Juliana, preste atenção, Aline, você também, porque eu quero que as minhas cinzas sejam jogadas de helicóptero no mar. Vocês que lutem. Vocês dão muito trabalho para quem fica. Quem fica que lute. Vocês que lutem, entendeu? Só lamento, vai ser a Juliana, então. Tá bom, gente, Ju, mas então... é muito louco isso, né? Porque é a gente pensar no corpo da gente sem vida, né? Isso angustia. E é preciso pensar e falar, né? Tem uma cena de um filme linda que é Doutor Fantástico. Acho que é Doutor Fantástico, que é com Viggo Mortensen. Concorreu ao Oscar. É a história de uma família que a mãe morre e o corpo está na casa do avô, né? Das crianças. Não é Doutor Fantástico, deve ser Senhor Fantástico. Alguém dá um Google aí, ajuda? E aí eles vão até a casa, eles moram na floresta, eles vão até a casa do vô resgatar o corpo da mãe, porque ela tinha deixado claro que queria ser cremada. E o vô ia enterrar. E aí as crianças falam que não, que estão indo contra um desejo da própria mãe. E a cena final é muito bonita, que eles cantam Sweet Child O' Mine em volta do corpo, as crianças cremando a mãe e dançando, olha, até me arrepio, dançando, né, enquanto a mãe está ali pegando fogo. Vai ter spoiler, então, se você não viu, vai ter um pequeno spoiler, mas é muito interessante porque a cena seguinte, a cremação, eles vão até uma rodoviária ou um aeroporto, vão até o banheiro, jogam as cinzas dentro da privada e falam: tchau, mãe, e dá descarga. Porque não é mais a mãe, né? Também. Não é mais a mãe. A mãe já não está ali, é só um corpo. Então é maravilhoso isso, é maravilhoso essa cena. Porque o que era a mãe foi todo o ritual deles chegarem até o corpo da mãe e fazer o ritual de queimar, de cantar. Ali está o espírito da mãe. Depois disso, é matéria. Eu acho que é diverso a forma como as pessoas vão lidar com a morte, mas que precisamos lidar com esse fim e falar sobre isso, né? Fica aqui a nossa dica, né? Para que todos consigam, em algum momento, falar sobre isso. Falar sobre a própria, falar sobre a morte das pessoas queridas, porque todos nós, em algum momento, perdemos. Mas eu acho que a gente não consegue nem falar dessas mortes que a gente vive em vida. Eu acho peraí, a gente vai chegar nelas. Peraí, calma. Peraí, que falta mais um negocinho aqui, calma. A gente vai chegar nessas aí. Mas uma outra coisa que eu fiquei aqui pensando também, de acordo com esses retornos que eu fui recebendo. Será que é tão difícil falar da morte? Porque ao pensar nisso, ao falar dela, inevitavelmente a gente faz um balanço de como a gente vive, de como é a nossa vida, e aí a gente vai ter que se haver com a sensação de viver bem, oba, que legal, ou ferrou, porque não fiz o que eu queria, não realizei nada, minha vida é uma droga, e aí morrer fica muito mais difícil, muito mais pesado, né? A morte bate a tua porta e você percebe, você faz um cálculo e percebe que você não viveu bem, como você morre assim? Então, eu acho que falar sobre isso ajuda muito nesse sentido,
de você ter mais coragem. Se você pensar que a cada dia você tem menos um dia de vida, você não vai perder muitas oportunidades. Você vai olhar a sua vida com muito mais atenção. Né? Porque falar de morte é falar de vida, né? É isso que é legal. E é isso que eu acho que a maioria das pessoas ainda não calculou, assim, que Não. falo de morte, o que eu tô falando da minha vida, do que eu tô vivendo, do que eu tô fazendo da minha vida agora. Tem um ensinamento Lakota que fala, hoje é um bom dia para morrer. E aí, por que hoje é um bom dia para morrer, né? Se hoje é um bom dia para morrer, te traz para o presente, te traz para o agora. Se você realmente entra nesse lugar que hoje pode ser o último dia, você não vai amar mais, você não vai viver mais, você... E eu acho que é isso, quando a gente perde um ente querido, né, isso fica muito latente. Né? Um grande amigo perdeu o pai há pouquíssimo tempo, há 2 meses, e agora ele está se questionando, o que eu estou fazendo da minha vida? A morte pulsa a vida. A morte pulsa a vida, porque viver é morrer. Pois é, não dá para descolar uma coisa da outra, né? Então, vamos. Ela achou um inseto, gente. Não sei se vocês estão percebendo, mas tem um convidado especial. Não consigo mostrar, né? No vídeo de hoje. O que é isso? Um mosquitinho, mas tudo bem, vamos lá. Aline, eram esses os pontos que eu queria trazer da morte real ainda, que eu acho que a gente não falou no vídeo passado. Então, a morte simbólica é toda sua, pode começar a falar sobre ela. Elaborar essas mortes no decorrer da vida, Aline. Eu já estou vivendo a minha 3ª vida. Já morri 2 vezes. Acho que eu ainda vou morrer mais 2, se eu viver até os 80. Eu espero que demore mais um pouco. Não é fácil. Não é fácil. E praticamente é uma troca de pele. Dá falta de ar. Dá desespero. Dá desespero. A gente acha que tá morrendo mesmo. E tá. E aí, quando você aceita que, tipo, não tem o que fazer a não ser morrer, aí fica fácil. Você está falando de mudanças de ciclo, né? Tô falando de morrer mesmo. Tô falando Confunde. de como foi todas as vezes que eu morri. Deixa eu falar uma coisa, que eu acho que... Eu não sei se eu chamaria de mudança de ciclo, porque eu acho que é mais forte, mais intenso. Mas sim, é uma mudança de ciclo. Então, por exemplo, os ritos, eles marcam as mortes que a gente vive. A gente morre como bebê para virar criança. A gente morre criança para virar adolescente. A gente morre adolescente para virar jovem. A gente morre solteira quando casa. Né? A gente morre casada quando se divorcia. Sim. E a gente morre antes de ser mãe. Sim. Né? Eu acho que então, o parto é uma grande processos. morte. São vários processos, né? Sim, o parto marca uma mudança total da vida, né? São vários processos na vida que a gente não se dá conta. E muitas vezes a gente se apega para que esse processo não acabe. Exatamente. Para não mudar. Mas aí de um lugar para o outro. Mas uma coisa muito legal que é isso, você ficando cada vez mais presente em você, você entende o que são esses processos, né? Então, a penúltima vez que eu morri foi em 2012. Eu acho, foi em 2012 que eu morri, e eu não estava entendendo que eu estava morrendo, não tinha essa percepção que eu estava morrendo, porque eu estava passando por um processo de se separar, de vir para São Paulo. Havia uma mudança, mas não era só uma mudança, de fato, eu estava trocando de pele, eu ia viver outra vida, e é tão outra vida
que eu consigo olhar para trás agora e falar assim, não existe. Existe dentro de mim resquícios dessa pessoa, mas essa pessoa em si não existe. Não existe. A Aline de 2012 não existe. Só que eu não estava presente, assim, não era tão presente, e aí eu acho que, claro que eu tive acompanhamento de terapeuta, de amigos, mas você entra num lugar desesperador, porque é quando você tem até crises de pânico, porque você não está entendendo o que está acontecendo, né? E eu acho que tem mais uma coisa, Aline, que é outra morte. É a morte de alguém que você amava também. Quando há uma separação, aquela pessoa que você amava também morre. E você tem que encarar esse luto. Também. Então, nós perdemos pessoas que nós amamos para a vida e nós perdemos pessoas que nós amamos para a morte. Quando você tem que se separar de um amor, você está perdendo uma pessoa. É uma morte, aquela separação, né? Eu acho que... E ali, naquele momento, na verdade, não era só a pessoa, eu estava realmente deixando para trás uma vida inteira, assim, sabe? Uma Aline que eu construí em cima de algo que eu acreditei e que não funcionou. Não funcionou e eu tinha que partir para uma coisa completamente nova. Então, você está falando de uma coisa muito interessante. São várias mortes, né? É morte de um rótulo, de um lugar, de um projeto, de um sonho, de um amor. De uma casa. Foi a minha primeira casa que eu montei. Então, assim... E aí eu ia vir para São Paulo. Eu falei, mas como que eu vou deixar minha casa? Né? Era a minha casa que eu tinha montado. É claro que essa casa eu tinha montado junto com meu ex-marido, que era meu amigo, mas o que eu estava... Era a minha casa que eu estava assim. Eu falei, e aquela casa me representava. Então, na hora... eu estava deixando ela para trás. Aí eu fiquei o quê? Sem chão, porque eu estava deixando uma parte minha para trás. Aí eu fico pensando em pessoas que precisam deixar seu estado, seu país. Olha quantas mortes nós temos que vivenciar, né? Quantos tipos de mortes nós vivenciamos no decorrer da vida, né? Nossa, gente, assim, eu escuto a Aline falar que ela morreu 2 vezes. A impressão que eu tenho é que eu já morri diversas vezes. Porque, assim, de tempos em Ju, tempos... eu pensei a mesma coisa. De tempos em tempos, eu querendo ou não, eu buscando ou não, a minha vida muda 180 graus. Sim, eu querendo ou não. A hora que eu paro e percebo, aquela rua que eu passava todo dia por anos, eu nunca mais passei. Sim. Né? Aquele emprego que eu ia todos os dias, não tem mais sentido, nunca mais fui, não vou. Algumas pessoas que você via... que essas 2 mortes que eu morri foram muito simbólicas, entendeu? Aí eu acho que essas outras que talvez tenham acontecido, aí eu já... Foi assim, só foi um... Ai, morri. Aí foi, então não senti. Foi um pequeno coma, não foi uma morte. Entrei no coma e voltei, assim, sabe? Mas vocês têm a sensação, às vezes, de se olhar no espelho e falar assim, nossa, cadê aquela Juliana lá? Caramba, eu não sou mais aquilo. Vocês se dão conta no dia a dia de quão transitório nós somos e o que vivemos também, assim, e porque é isso, né? A morte, ela só é possível porque tudo é transitório. Nada é permanente. A impermanência, né? E aí eu lembrei do primeiro vídeo que a gente fez, perguntando quem é você, e eu tinha acabado de morrer na semana anterior. Ainda não se apropriou da sua nova vida. Então eu não sabia quem eu era. Na verdade, ainda continuo, viu, galera? Ainda continuo no bardo. O que é o bardo? É essa transição. Eu ainda não sei. Talvez a gente vai fazer um próximo, mais vídeo para frente, para falar, agora eu sou essa pessoa.
Porque isso a gente também já pensou, né? No decorrer do balaio, nós vamos fazer alguns vídeos para ir buscando isso, né? Quem somos ali naquela hora? Porque no decorrer desses vídeos a gente também vai se transformando, né? Vai ter parte da Juliana que vai morrer ali, parte da Sônia, parte da Aline, né? Então, de tempos em tempos somos outras. E a partir Trocamos de disso, pele. trocamos de pele. Tá vendo Mas quando quantas fazemos mortes, isso, né? mas quando fazemos isso conscientes, então é menos sofrido. E aí eu falo da minha última morte, que então, né, foi assim, há um mês atrás, foi 18 de fevereiro, que de fato eu acordei e falei, eu tô morrendo, porque eu sentia assim, fisicamente, morrendo mesmo. E aí, sim, morra. E eu falei, nossa, tô morrendo, né? Era um apartamento, de novo, né? E essas mortes, para mim, que são muito simbólicas, têm a ver com a casa sempre, né? Então, era a casa que eu estava mudando, projetos que a gente constrói junto, pessoas que a gente pensou em ficar junto por um tempo. Mas aí eu aceitei que estava morrendo e doeu menos, Sossô. Tipo, durou uma manhã, sabe? Durou das 7 da manhã às 9, 2 horas de morte. E aí depois eu fiquei na transição, Você falou uma coisa muito importante. A partir do momento que nós temos cada vez mais consciência desses ciclos, dessas mudanças, dessas mortes, não que nós sintamos menos, né? Mas nós conseguimos elaborar mais rapidamente, com mais serenidade. E aí a gente consegue ver isso que a Juliana acabou de falar, sobre olhar no espelho e conseguir perceber o que eu fui, o que eu sou, e toda essa história dentro de mim. Isso é muito bonito. É como se, eu não sei, agora que a Ju falou isso, eu tenho a sensação, às vezes, de olhar no espelho e ver assim, cara, você tem uma biblioteca dentro de você. E isso é bonito pra caramba. Com livros de aventura, com livros de romance, com livros de culinária, com livros de, sabe? Vários. Isso é muito bonito. Nosso tempo aqui tá acabando, já deve ter passado, porque eu esqueci de marcar, tá? Mas eu quero ler uma coisa aqui que eu fui buscar rapidinho que eu lembrei, mas assim, 2 perguntas. Mudar é morrer? Depende. Tá, tudo bem, não é para responder também, enfim, não precisa responder, mas fica aí, porque a gente está falando disso, a gente está falando dessas mudanças que acontecem. Eu acho que sim, a gente durante o nosso estar vivo, né? A gente morre para um lugar e nasce para outro. Agora, outra pergunta, vocês têm medo de morrer? Eu não tenho medo de morrer, eu tenho medo de deixar algumas pessoas sofrendo muito com a minha morte. Então, por exemplo, a minha mãe tá velhinha e eu não quero morrer antes dela. Eu acho que depois que ela foi embora, tudo bem, entendeu? É louco isso, né? Porque assim, eu nunca tive medo de morrer, mas depois que eu virei mãe... Você tem filhos. Quer ser mãe, né? 2 filhos Eu acho que isso muda. A vida quando pode você fechar aqui. Quando você tem alguém que você sabe que você é o pilar, esse amor faz com que você tenha muito medo de morrer. Você quer falar alguma coisa, Aline? Eu posso ler. Não, eu acho que estudar budismo ajudou muito com a questão do medo de morrer, né? Eu acho que isso é bem interessante. Mas a gente pode falar isso mais para frente. Eu vou ler uma coisa do budismo agora para a gente fechar aqui, que eu achei lindo isso. A questão central sobre a morte, levantada em todas as tradições religiosas, é: quem morre? Jesus diz que é preciso morrer para ganhar a vida eterna. Da mesma forma, o Buda disse que alcançou o estado imortal, também chamado de estado não nascido. Quem é imortal? Somos inevitavelmente vítimas da morte?
As tradições espirituais apontam para uma realidade mais profunda em que a vida após a morte é maleável. Quem é que morre? Na medida em que me identifico com este corpo, então eu vou morrer. Se eu me identificar com a minha inteligência, com a minha educação, meu talento e minhas realizações, desejos, imaginação, projetos, conquistas, pensamentos, memórias, eu vou morrer. Todos os eventos mentais que dependem do sistema nervoso humano cessarão quando o sistema nervoso morrer. A mente e a inteligência, dependentes do cérebro, morrerão quando o cérebro morrer. O que não depende do corpo pode não morrer. Aquilo que o Buda se refere como imortal é uma consciência pura, ampla, vívida, atenta, sem fixação ou identificação. Consciência livre de identificação com o corpo e que observa sensações surgindo e passando. Observa eventos mentais e sentimentos. Observa todos os fenômenos que surgem e se dissolvem no espaço, como nuvens que se dissipam no céu. Se eu não me identificar com o corpo, memórias, desejos ou sentimentos, quem morre? Eu achei lindo isso. Bonitão. É de um livro chamado... Eu não vou conseguir ver, porque eu e o Tiner eu levo um olé ainda aqui. Esse Dele. texto me lembrou uma coisa. Todas as vezes que eu me lembro de alguém que foi com carinho, com alegria, de um momento que eu vivi com aquela pessoa, eu penso assim, essa pessoa não morreu. Me fez Exatamente. lembrar o filme Peixe Grande e Suas Histórias Fantásticas. Tá lindo, né? Esse pai conta muitas histórias fantásticas e ele tá morrendo no filme. Então, ao fim do filme, mais um spoiler, mas ao fim do filme, quando de fato ele morre, o filho percebe, o filho tinha muita raiva, inclusive das histórias, porque ele não sabia o que era verdade, o que era real. E aí ele fala que o grande feitio do pai foi que as histórias sobrevivem à morte e o mito vive. Uhum. Então, ele vence a morte, que era o que ele mais queria. Ele vence a morte porque ele vive através de suas histórias. Que transcendem o corpo físico. Né? Que transcendem o corpo. Então, na hora que você começou a ler isso, eu comecei a lembrar desse filme. Porque transcendem, né? E aí são as lembranças, é quando a gente fecha o olho e se conecta, porque aí você consegue até sentir a emoção de estar perto dessa pessoa. Sim, eu sinto eu vejo o sorriso, eu lembro do olhinho brilhando, eu lembro da voz, então... Eu coloquei hoje um vídeo. Então, o livro chama Budismo como Atitude, tá? Eu só queria dar o nome exato desse trecho que eu li, é de um livro chamado Budismo como Atitude. Mas hoje eu coloquei lá no Instagram o trecho de um episódio da série This Is Us, que é absurdamente lindo, e em algum momento ele fala exatamente isso, assim, que é bonito se a gente pensar que só porque alguém morreu, só porque a gente não pode mais ver ou falar com essa pessoa, não significa que ela não esteja mais ali com a gente. E que isso é bonito e é o intuito da vida. Mostrar que a morte não existe, que não tem eu, que não tem você, que somos nós, que nós estamos juntos numa pintura, que a cor que a Sônia colocou, que a cor que eu coloquei, que a cor que a Aline colocou nessa pintura, nessa tela, mesmo depois que a gente não estiver mais aqui, ela permanece na memória, permanece na história de quem fica. Já super extrapolou, já deve estar dando uns 30, 40 minutos de vídeo. Mas é bacana, as pessoas não gostam de falar de morte, a gente, pelo visto, gosta. Eu espero que chama a gente para ser seus amigos, viu? A gente vai ter papo super legal quando a gente se encontrar. Espero que todos gostem e aproveitem o vídeo. Então, se você curtiu, compartilha, deixa aqui embaixo os comentários. Segue, compartilha. Ativa o sininho. Enfim, e até o próximo vídeo. Beijos. Beijos.